E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante, que é sermos expostos à verdade. Nem todo mundo gosta de ouvir verdades e existe aquele ditado que diz que a verdade dói, não é mesmo? Mas é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje e eu quero trazer para vocês esse versículo que eu vou falar agora, que está lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Bom, nós vivemos hoje num tempo onde as verdades são muito relativas, né? Tudo é muito relativo, cada pessoa vive uma verdade diferente, mas nós cristãos tentamos viver segundo a verdade que está exposta na Escritura, né? E muitas pessoas às vezes nem são cristãs, ou sejam lá elas evangélicas, católicas, qualquer outro tipo de pessoa que professe o cristianismo, nem sempre elas são cristãs, mas às vezes elas vivem algumas coisas, né, conforme a palavra de Deus diz e nem sabem disso, né? Fazem coisas certas, conforme diz a palavra, vivem verdades da palavra e nem sabem disso. São situações raras, mas elas acontecem às vezes até em pessoas que não são cristãs. Mas nós como cristãos, e aqui eu falo para o público que geralmente me assiste mais, que é o pessoal cristão, geralmente nós cristãos tentamos e devemos tentar viver as verdades da palavra, viver aquilo que a palavra vive, viver aquilo que a palavra diz, mas muitas vezes nós não conseguimos, né? E por que nós não conseguimos viver as verdades, encarar as verdades, obedecer à verdade da palavra? Por que para nós, não somente cristãos, mas para nós seres humanos, entender as verdades, aceitar essa verdade é tão difícil? Muitas vezes não só num ambiente religioso ou num ambiente que se expõe a palavra de Deus como verdade, muitas vezes aceitar a verdade nem sempre é difícil somente nesse ambiente. Muitas vezes nós vemos pessoas que vão até um psicólogo, até um terapeuta, e ao chegar lá, eles falam da sua vida, relatam a sua história, dizem aquilo que viveram, aquilo que passaram, as suas dificuldades, os seus traumas, os seus conflitos, e de repente na primeira sessão é mais difícil, mas nas demais sessões o andamento vai se dando ali conforme os atendimentos e o terapeuta olha para essa pessoa, o psicólogo olha para essa pessoa, ou até mesmo um amigo, de repente uma conversa ali entre amigos, ele olha para essa pessoa e diz o seguinte: você está errado, você precisa mudar, você precisa ser diferente, as suas atitudes precisam ser diferentes. Geralmente um amigo, às vezes dependendo da intimidade que você tem com esse amigo, ele é mais... Na primeira conversa já fala, não, você tá errado, isso é errado, essa atitude é errada, você precisa entender que essa não é a verdade, que você está pecando, né? Se a gente tá falando aqui de um ambiente onde os amigos são cristãos e professam a mesma fé, ou então você tá agindo de forma antiética, de forma imoral. Muitas vezes os amigos sinceros, eles nos expõem a verdade muito fácil. Ou até mesmo, como eu falei, num ambiente de terapia, num ambiente onde tu tá ali diante de um profissional. Ele pode olhar para você e dizer, tudo bem, eu entendo a sua história, eu entendo os seus motivos, mas chega um momento que você precisa decidir mudar. Você precisa decidir encarar as verdades sobre a sua vida, decidir ressignificar aquilo que não foi resolvido e decidir mudar realmente, tomar uma atitude. Muitas vezes nós não queremos encarar essa verdade. Muitas vezes não se trata somente de obedecer ou não a palavra de Deus, aceitar ou não a palavra de Deus como verdade, mas se trata de outros ambientes, de outras coisas que nós precisamos mudar. E que nós muitas vezes não mudamos, muitas vezes não aceitamos que nós estamos errados, né? Quando muitas vezes nós estamos errados. E aqui a Bíblia vai falar o seguinte, essa ilustração, eu acho ela muito interessante, que ela diz o seguinte: uma pessoa que não aceita a verdade, que não quer ser transformada, ela é como uma pessoa que ela olha no espelho, ela vê todas as suas imperfeições, aqui diz, né? O homem que se olha no espelho, vê bem a sua aparência e vai embora e se esquece. E que se naquele momento ali ele viu que tem uma mancha no rosto, por exemplo, que tem uma espinha, que tem alguma coisa errada, ele só olha, viu que tá ali, mas não faz nada para mudar aquilo. E muitas vezes nós somos assim, nós temos pecados e erros de estimação, maus hábitos de estimação, coisas erradas que nós fazemos de estimação. Muitas vezes nós tratamos as pessoas de forma áspera e para nós
tá tudo bem. Mas quando nós somos expostos à verdade, diz, nossa, você não deveria fazer isso, nós ainda ficamos ofendidos, porque para nós aquilo é o certo. Mas às vezes chega um momento na nossa vida que nós precisamos ser expostos às verdades, sejam elas as verdades diretamente da palavra ou verdades que precisam ser ditas para nós, por meio de algum profissional, por meio de alguma pessoa, por meio de algum amigo. Então, através desse vídeo eu quero te levar a pensar um pouquinho. Como eu também já fui exposta a muitas verdades que o Senhor me falou, coisas que eu precisava mudar, coisas que estavam erradas comigo e eu precisava ser diferente. Eu quero te levar a pensar nesse vídeo, qual é a verdade que você está sendo exposto ou exposta diariamente e você não consegue mudar. Eu sei que muitas vezes é difícil, existem coisas que foram implantadas em nós desde muito pequenos, desde muito crianças, muitas vezes verdades que foram ditas para nós como verdades e na verdade não até mentiras, até mesmo a nosso respeito. Mas nós precisamos entender que quando nós somos expostos à verdade, seja ela da palavra de Deus, que para nós é verdade absoluta, sejam os conselhos, as coisas que as pessoas dizem para nós que nós precisamos mudar, nós precisamos muitas vezes parar na frente desse espelho, né, que aqui a Bíblia está falando, né, usando essa ilustração do espelho. Parar na frente desse espelho e pensar, olhar bem para nossa imagem, gravar aquilo que está errado e dizer, eu vou mudar aquilo que em mim está errado, eu vou mudar aquilo que em mim está desagradando a Deus, aquilo que em mim está ferindo as pessoas, porque não mudar, não entender o seu erro, não olhar para si mesmo, não entender que precisamos mudar, muitas vezes não faz somente mal para nós, ou melhor, muitas vezes não, geralmente ou em todas as vezes, porque nós não somos seres humanos isolados numa ilha, nós convivemos com muitas pessoas, querendo ou não, gostando ou não, nós sempre estamos expostos à sociedade, às demais pessoas, e quando nós não mudamos, não nos deixamos transformar os nossos erros, os nossos pecados, isso vai afetar as outras pessoas também, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, e muitas vezes esses amigos, essas pessoas de perto estão dizendo para nós, você precisa mudar, isso está errado. Talvez não falaram para nós da maneira mais amigável, ou talvez já falaram tantas vezes de uma maneira amigável e nós não aceitamos que as pessoas já estão falando de uma forma mais brusca. Mas eu quero te levar a pensar o seguinte, independente da forma que a verdade foi exposta para você, a verdade, ela é verdade e ela precisa ser aceita, ela precisa ser entendida. E quando nós não aceitamos a verdade, o nosso respeito, nós não aceitamos a verdade sobre as situações, sobre as pessoas, nós muitas vezes vivemos uma vida de engano, achando que vai dar tudo certo, achando que vai ficar tudo bem, sendo que nós estamos vivendo uma mentira e um engano, sendo que a gente não aceita que nós precisamos mudar certas coisas na nossa vida, certos hábitos na nossa vida. Mas eu estou aqui para te dizer através desse vídeo que é possível mudar, seja com a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um amigo, de um familiar, mas principalmente com a ajuda da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, que está disponível para nos ajudar em todo o tempo. Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você se exponha cada vez mais às verdades bíblicas e que você dê ouvidos às pessoas certas que Deus tem colocado no seu caminho para te aconselhar e para te expor as verdades sobre diversos assuntos, né? E cada um tem a sua particularidade aqui sobre aquilo que tem ouvido de verdade a seu respeito, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e não se esquece, se você gostou, se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, deixe seu curtir, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo esse vídeo que eu acredito que pode abençoar muita gente. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!